Todo mundo está falando sobre Palantir, a nova tecnologia de guerra de IA que Trump está planejando usar contra cidadãos americanos. Mas poucas pessoas sabem sobre JD. A longa história de Vance com o fundador da Palantir, Peter Thiel, que praticamente colocou JD, Vance na Casa Branca. Caso isso não tenha sido o fim do mundo como o conhecemos, a Ucrânia decidiu lançar um ataque massivo contra a Rússia pouco antes das negociações de paz serem retomadas e as pessoas trans ainda estão impulsionadas pelo movimento pelos direitos gays. Até as salas de aula dos seus filhos. Tudo isso vai acontecer hoje sobre Candace. Bem-vindos de volta, pessoal. Na semana passada, Candace me apresentou a JD, o nome do Vance mudando, e eu não consegui parar de pensar nisso desde então. Porque eu sabia que JD Vance tinha um passado duvidoso e algumas forças obscuras por trás de sua ascensão política, mas eu não sabia o quanto eu não sabia. Então vamos começar hoje mergulhando na história do nosso vice-presidente de fala mansa, que veio das origens mais humildes. Porque se você não sabia JD, Vance não nasceu GD e não nasceu Vance. Na verdade, ele mudou seu primeiro, segundo e último nomes mais de uma vez. Ele nasceu Times Donald Bowman, em Ohio, em 1984. Após o divórcio de sua mãe com seu pai, seu nome foi alterado para Times David Hamill. Donald, se tornando David, permitiu que ele mantivesse o apelido de JD e seu sobrenome passou a ser Hamill, por causa do nome do terceiro marido de sua mãe. Depois que sua mãe se divorciou novamente, ele mudou seu sobrenome para Vance. Naquela época, ele estava servindo como oficial dos EWA, Marinho. Vale a pena notar, porém, que ele corretamente criticou Tim Walker por bravura roubada durante a campanha presidencial. Vance também não serviu exatamente em combate. Ele fazia parte do corpo de imprensa e atuou como jornalista militar. Eu realmente não sei o que isso significa, mas sei que significa que ele não viu o combate. Isso é ótimo. Vale a pena mencionar, pensei. Então também vale a pena notar que em seu livro, Hillbilly Elegy, ele afirmou que mudou seu nome no dia de seu casamento em 2014. Mas sua mudança legal de nome ocorreu em abril de 2013, pouco antes de ele se formar. De Yale. Se você não sabe, Yale tem uma longa e histórica reputação como um local de preparação e recrutamento para a elite poderosa americana. As agências de inteligência recrutam em Yale e muitos presidentes, políticos e altos executivos frequentam seus corredores. JD Vance, até onde sabemos, não estava em Skull and Bones. Mas quero nos lembrar rapidamente sobre Skull and Bones enquanto estamos aqui. Skull and Bones é a sociedade secreta por excelência. Todo tipo de história e rumor selvagem cercam seus rituais de iniciação, geralmente envolvendo um caixão e atos grupais de conotação homossexual que são difíceis de classificar como outra coisa além de um ritual de chantagem compartilhada. No entanto, Skull and Bones é mais notável pela quantidade impressionante de figuras históricas poderosas que passaram por sua lista de membros. De muitas maneiras, é a sociedade secreta por excelência e está sediada em Yale. Diretores e fundadores das maiores instituições bancárias do mundo, como Brown Brothers Harriman, Standard Oil e Morning State. Toda a dinastia Bush, de Prescott até George II, junto com alguns irmãos ao longo do caminho. E o sogro e homônimo de H.W., George Herbert Walker Jr., vários membros da família Bundy que cercavam JFK antes de sua morte, também eram membros. Ambos os candidatos presidenciais nas eleições de 2000, George Bush e John Larry, eram membros da Skull e Bones. Apenas alguns anos de diferença, o que provavelmente significa que eram irmãos de alma, como alguns membros da Bones costumam dizer. O fundador do Blackstone Group, Stephen Schwarzman, também era daquela mesma turma e o secretário do Tesouro do ZY Nabo Humano, State Mnuchin, também era membro. Este é apenas um pequeno grupo entre as centenas de pessoas que passaram pela Skull and Bones e depois foram governar grandes partes do mundo. Desde Bush contra Larry em 2000, eu pessoalmente fiquei me perguntando se eles ainda tornam a filiação pública de verdade. Porque se eu fosse eles, eu manteria essas coisas em segredo, porque gente como eu estaria aqui na internet soando o alarme de que sociedades secretas controlam o mundo em 2025, o que obviamente não é verdade, de jeito nenhum.
E só para esclarecer, Vance não fazia parte da Skull and Bones nem de nenhuma outra sociedade secreta que conheçamos, mas foi preparado para o poder por ninguém menos que Peter Thiel. E nós vamos falar sobre isso em um minuto. Mas antes, precisamos falar sobre a ancestralidade dele. E não estou me referindo a uma checagem de infância. Estou falando das afirmações que J.D. ele mesmo fez questão de divulgar sobre sua herança escocesa-irlandesa. Porque, veja bem, a Irlanda ficou muito animada em reivindicar o vice-presidente dos Estados Unidos como seu, e eles iniciaram uma investigação genealógica para tentar estabelecer uma ligação conclusiva entre Vance e sua suposta herança irlandesa. E eles ficaram surpresos ao descobrir que não conseguiam. Eles não só não conseguiram provar sua ascendência, como também disseram que não encontraram, entre aspas, nenhuma evidência que ligasse o Zewa, vice-presidente, para a Irlanda. Então isso é um pouco estranho, já que em seu próprio livro, J.D. disse, citação, "Para me entender, você deve entender que eu sou um caipira escocês-irlandês de coração." Escute, não tem problema ser caipira, J.D., mas agora você deixou isso estranho. Veja, Yale era classicamente uma escola WASP, ou seja, protestante anglo-saxônica branca, basicamente sinônimo do antigo clube de garotos das elites americanas. E até hoje ainda é, obviamente, muito representativo da elite americana. Mas J.D. é um homem do povo. Ele é um dos pobres, assim como você e eu. E a trama fica ainda mais complexa quando você descobre sobre o benfeitor e patrocinador de Vance, que veio de Yale e foi direto para a Casa Branca. Peter Thiel, o fundador da Palantir e um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos, parece tê-lo colocado lá mais ou menos sozinho. Derek Brothers relatou isso em fevereiro, que Vance esteve presente no evento de arrecadação de fundos para Trump, organizado por David Sacks em junho de 2024. E rapidinho, Sacks e Thiel se conhecem desde a época do PayPal, onde David Sacks era o diretor de operações. Mas hoje em dia, Sacks é um bilionário capitalista de risco, com investimentos na Palantir, Facebook, SpaceX, Airbnb e Uber, só para citar alguns. Ele também acabou de ser nomeado czar de IA e cripto por Donald Trump. E isso não quer dizer que ele seja mau, apenas que ele não é como você ou eu. E que ele convive com um certo tipo de gente e seus interesses estão alinhados com esse mesmo grupo. Então, Vance participou desse jantar de arrecadação de fundos organizado por Sacks, e de acordo com duas pessoas com conhecimento do que aconteceu durante o evento, Trump fez uma enquete informal na sala para perguntar quem ele deveria escolher para vice-presidente. David Sacks, Shamat Palantir e outros todos disseram a Trump que ele deveria escolher Vance. Então, os bilionários da tecnologia queriam Vance. Eu não sei se Thiel estava nessa festa, mas estivesse ele lá ou não, todos os amigos dele estavam. Mas Vance deve muito mais do que isso a Thiel e ao círculo de amigos ao seu redor. Ele afirma que foi primeiramente inspirado a trabalhar no setor de tecnologia depois de ouvir um discurso de Peter Thiel na Faculdade de Direito de Yale em 2011. Em 2016, ele se tornou um investidor júnior na Mithril Capital, que é financiada por Peter Thiel. Depois, ele entrou na empresa de biotecnologia Circuit Therapeutics por recomendação pessoal de Thiel. E em 2019, ele fundou sua própria empresa de investimentos, a Naria Capital, com apoio financeiro de, adivinhe, Peter Thiel. Depois, quando Vance decidiu entrar para a política, Thiel deu a ele 15 milhões de dólares para sua campanha, o que não é pouca coisa para uma corrida ao Senado. E quando isso ainda não foi suficiente, Peter Thiel, pessoalmente, intermediou uma reunião com Trump e garantiu o endosso de Trump para Vance, o que o colocou à frente de seus adversários na disputa. Ele foi eleito para o Senado em 2023 e apenas 2 anos depois estava a caminho da Casa Branca, mais uma vez com o financiamento e o apoio de Peter Thiel. Além disso, nesse percurso, ele se tornou um autor best-seller do New York Times logo em sua primeira tentativa. E esse livro foi adquirido pela própria Netflix e transformado em um grande sucesso de bilheteria com atores de primeira linha. Mesmo assim, o filme conquistou a rara distinção de ter um ator principal indicado tanto a um prêmio de melhor atuação pelos críticos quanto a um prêmio de pior atuação pelo público, pelo mesmo papel. Quando você investiga a questão de quem escreveu esse livro, não fica exatamente claro.
Nenhum dos seus editores ou qualquer pessoa envolvida com o livro parece muito disposta a falar sobre isso, e amigos da faculdade de Direito parecem não ter percebido que J.D. era um gênio autoral. Ele é articulado, mas não particularmente poético. E como alguém que passou a Covid escrevendo romances no tempo livre, posso dizer que não é fácil criar uma trama, muito menos uma boa. Além disso, vale considerar quem ele foi apresentado para nós na época em que foi apresentado. A ascensão de Trump mudou os Estados Unidos. E desde 2016, estava claro que a base de eleitores de Trump, que é composta pela classe média americana, os homens e mulheres comuns deste país, especialmente das áreas rurais, decidiria as eleições nos próximos ciclos. E então, quem os bilionários da tecnologia apresentam? Eles apresentam um caipira do meio-oeste que veio do nada para alcançar o sonho americano e ainda mais. Tudo isso é muito conveniente. E independentemente de haver ou não alguma grande conspiração maligna por trás de sua ascensão, podemos afirmar com certeza que ele foi apoiado. Ele foi apoiado, antes de tudo, por Peter Thiel, desde o primeiro dia até chegar à Casa Branca. Ele foi apoiado pelo capital de risco do Vale do Silício. Ele foi apoiado pelas grandes editoras e pela Netflix. E, por fim, ele foi apoiado pelo Partido Republicano. No fim das contas, esse provavelmente é o argumento mais forte para não gostar dele, pelo menos na minha opinião. E só para esclarecer, eu gosto do J.D. Vance, ou pelo menos gosto do que ele diz. Gosto de como ele se apresenta. Ele é perspicaz, ele é engraçado. Ele tem um ótimo equilíbrio entre humildade e respostas espirituosas. Ele é articulado. Ele é o melhor vice-presidente de que me lembro na minha curta vida, mas é muito conveniente para Peter Thiel conseguir colocar o seu protegido no cargo. E então, em apenas alguns meses, a Palantir anuncia um novo mega-programa com o governo Trump. E não é qualquer programa, mas sim a especialidade da Palantir, um sistema digital de vigilância em massa para monitorar você e sua família. E todos nós também. O Economic Times relatou que, abre aspas, a Palantir não está apenas melhorando bancos de dados antigos, está construindo o que alguns especialistas estão chamando de a infraestrutura de vigilância civil mais expansiva da história dos ICEWA, da história. Em vez de arquivos e planilhas dispersos, a plataforma usará integração de dados em tempo real e inteligência artificial para traçar perfis de comportamento, detectar fraudes e identificar indivíduos ou padrões considerados de risco pelo sistema. No centro do projeto está o software Gotham da Palantir. Já utilizado por agências de defesa e inteligência, o Gotham agora será usado no âmbito doméstico. Ele não apenas rastreia informações. Ele faz julgamentos. Isso pode influenciar tudo, desde como os benefícios são distribuídos até quem sinalizado para análise rigorosa, autoridades policiais ou de imigração. Então, ótimo. Eles estão implantando uma IA de vigilância militar para monitorar nossos movimentos e decidir quem o governo deve vigiar. E por vigiar, quero dizer investigar, assediar, prender e provavelmente mais. E enquanto o Economic Times relatou que eles estariam implantando uma tecnologia chamada Gotham, o Raw Story noticiou sobre um produto diferente chamado Foundry. Este artigo diz: a iniciativa colocou um produto-chave da Palantir chamado Foundry em pelo menos 4 agências federais, incluindo o Departamento de Segurança Interna e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, segundo o jornal. A adoção ampla do Foundry, que organiza e analisa dados, abre caminho para o Sr. Trump fundir facilmente informações de diferentes agências, disseram autoridades do governo. Criar retratos detalhados dos americanos com base em dados do governo não é apenas um sonho distante. A empresa também recebeu novos contratos do Pentágono e está em conversas com a Administração da Seguridade Social e a Receita Federal sobre a compra de sua tecnologia, segundo 6 autoridades do governo e funcionários da Palantir bem informados. E parlamentares democratas alertaram que Trump poderia usar as informações pessoais para mirar em imigrantes e punir seus críticos. E essa é exatamente a narrativa errada a ser promovida, rapazes. História ruim e crua. Ruim! Este é claramente um argumento de esquerda que eles estão usando. Eles poderiam usar isso para atingir imigrantes. Não, eles podem e vão usar isso para atingir qualquer um. Isso não será usado apenas contra os críticos do governo Trump. Isso será usado pelos críticos de todos os futuros governos americanos até o fim dos Estados Unidos, porque é assim que o governo funciona. Quando você lhes dá um poder, eles nunca o devolvem. E estamos entrando em um território do qual não há retorno.
E inflamar pontos de discussão da esquerda é tanto desnecessário quanto inadequado. Isso não é uma questão partidária. Na verdade, isso é uma questão profundamente anti-americana. E tenho certeza de que não preciso explicar para um conservador por que ter uma iate vigiando o tempo todo e distribuindo pontuações de crédito social é algo ruim. Porque quando você analisa esses dois projetos da Palantir, Foundry e Gotham, o Foundry é para corporações monitorarem dados e tendências, enquanto o Gotham é para a aplicação da lei e inteligência militar monitorarem o campo de batalha. Quando você combina a sede de poder e informação das corporações com agências de inteligência e zonas de combate, que tipo de sistema de vigilância você acha que vai surgir? Olha, tenho certeza de que o Peter é um cara perfeitamente legal, apesar da opinião dele de que nossos impostos sendo usados para bombardear crianças em Gaza não é da nossa conta e que devemos nos submeter a Israel. Mas mesmo que Peter Thiel crie o sistema com as intenções mais nobres, quem será o próximo a comandá-lo? E depois, quem vem a seguir? Quero dizer, ainda bem que não há pessoas corruptas nos Estados Unidos. Governo que possa ter acesso a todos os seus dados pessoais médicos, financeiros, sociais, digitais e de deslocamento, porque se houvesse pessoas corruptas no governo, elas poderiam fazer coisas realmente ruins com tudo isso. Ainda bem mesmo que Larry Ellison não está no governo, ou pelo menos não desde que se aposentou da CIA lá atrás, antes de fundar a Oracle, porque ele já disse algumas coisas bem pesadas sobre privacidade e vigilância digital ao longo dos anos, como, por exemplo, abre aspas, os cidadãos vão se comportar melhor porque estamos constantemente gravando e reportando. Sabe, vou deixar ele falar porque não fica nem um pouco melhor ouvindo dele. Suas câmeras corporais vão transmitir isso. A polícia vai se comportar melhor porque estamos constantemente gravando, observando e registrando tudo o que está acontecendo. Os cidadãos vão se comportar melhor porque estamos constantemente gravando e reportando tudo o que está acontecendo. Na verdade, pegamos o vídeo que o policial está... Aliás, a câmera está sempre ligada, você não liga e desliga. E, aliás, a forma como você liga e desliga, você não pode ligar. Eu vou ao banheiro. Oracle, preciso de 2 minutos para uma pausa para ir ao banheiro. E nós vamos desligar. Na verdade, nós não desligamos de verdade. O que fazemos é gravar. Então ninguém pode ver, mas ninguém pode acessar essa gravação sem uma ordem judicial. Ah, é bom saber disso, Larry. Você pode notar que o Larry está literalmente no palco de uma grande conferência. Ele está simplesmente dizendo isso em voz alta para o mundo porque nem percebe o quão 1984 isso é. Larry Ellison está quase sempre em algum lugar da lista dos 10 pessoas mais ricas do mundo. E ele está tão fora da realidade que ele nem percebe o quanto está fora da realidade. Quando perguntado sobre os programas ilegais de vigilância da NSA, ele disse, abre aspas, o melhor de tudo é que vivemos em uma democracia. Se não gostamos do que a NSA está fazendo, podemos simplesmente tirar o governo e colocar outro no lugar. Não, Larry, nós não somos bilionários. Nós não temos o luxo que você e seus amigos, Peter Thiel e companhia, têm de simplesmente instalar vice-presidentes e afins. Nós vivemos em uma república, não em uma democracia. E acho que todos sabemos que a república foi substituída há algum tempo por uma oligarquia que está perigosamente próxima de se tornar uma cleptocracia pura e simples. Larry vem fazendo declarações públicas desconectadas da realidade como essa há anos. Aqui está um trecho do programa CBS Morning Show, lá de 2013. Essa questão toda da privacidade é absolutamente fascinante para mim. Quem já ouviu falar desse tipo de informação sendo usada de forma indevida pelo governo? De que maneira? Só quero ter certeza de que entendi você claramente. Você está dizendo que qualquer coisa que a NSA faça bem para você. É ótimo. É ótimo. É essencial. Aliás, o presidente Obama acha que é essencial. É essencial se quisermos minimizar o tipo de ataque que acabamos de ter em Boston. É absolutamente essencial. Em que ponto isso seria alarmante para você em termos de vigilância governamental? Em que momento a sua linha vermelha seria ultrapassada?
se o governo usasse isso para perseguição política, se os democratas usassem para ir atrás dos republicanos, ou se os republicanos usassem para ir atrás dos democratas, ou seja, se deixássemos de procurar terroristas e começássemos a procurar pessoas do outro lado do espectro político. Certo, Larry, quem já ouviu falar do governo abusando desse tipo de dado? Eu não sei. E quanto àquela vez em que o governo federal obrigou um procedimento médico experimental sem se preocupar com a IPA, privacidade médica ou autonomia, sem consentimento informado e sem responsabilizar seus amigos oligarcas quando eles lucraram bilhões de dólares enquanto nós ficamos com uma longa lista de efeitos colaterais estranhos e um aumento totalmente misterioso na mortalidade geral. E onde ele traçaria o limite? Sobre vigilância? Se parássemos de procurar terroristas e começássemos a procurar pessoas do outro lado do corredor? Oh, sim. Como se você começasse a procurar pessoas em campi universitários que criticassem um governo estrangeiro, nem mesmo o nosso próprio governo corrupto, mas um governo estrangeiro. Sim, Larry, tenho certeza de que nosso governo jamais usaria esses poderes para motivações políticas ou imorais. Vamos perguntar ao Tea Party ou aos caminhoneiros da Candice sobre isso. Eu mencionei que esse cara era da CIA antes de fundar a Oracle. Sim, ele trabalhou em um programa confidencial chamado Oracle, e então, um dia, ele o encerrou. Saiu da CIA e fundou a Oracle, a corporação pública. Totalmente sem relação. Essa corporação já está armazenando em banco de dados praticamente tudo o que você faz online. É isso que eles fazem e vendem. E assim, ele voltou para essa coisa de governo, porque uma das primeiras coisas que Trump anunciou ao assumir o cargo foi seu novo projeto Stargate. Parece muito legal. É o plano de Trump de investir $500 bilhão em infraestrutura de IA, construindo uma vasta rede de centros de dados com supercomputadores. E pelo que posso perceber, esse projeto do governo, na verdade, parece mais uma empresa privada socializada, onde nosso governo financia um empreendimento privado que terá um poder imenso sobre nossas vidas. E nesse caso, esse projeto quase governamental será liderado pela SoftBank, OpenAI e Oracle. Vamos deixar de lado, por enquanto, as acusações contra Sam Altman, feitas por sua irmã, ou o encobrimento e apagamento dessas acusações por sua própria plataforma de IA. Porque isso é um verdadeiro vespeiro, já que, ao mesmo tempo em que Trump e seus aliados estão propondo e promovendo todos esses novos programas de vigilância digital com IA, eles também estão trabalhando duro para aprovar regulamentações que vão nos prender a essa distopia. E aqui chegamos ao grande e belo projeto de lei de Trump, que está cada vez mais perto de chegar à sua mesa e se tornar lei. Nele está contida uma seção que proíbe os estados de aprovarem qualquer lei que regule a IA por um período de 10 anos. E com a velocidade em que a IA está avançando, isso pode muito bem equivaler a uma vida inteira. Bem aqui embaixo na página, pessoal, diz, entre aspas, em geral, exceto conforme disposto no parágrafo 2, nenhum estado ou subdivisão política pode impor, durante o período de 10 anos a partir da data de promulgação desta lei, qualquer lei ou regulamento daquele estado ou de uma subdivisão política dele. Limitar, restringir ou regular de outra forma modelos de inteligência artificial, sistemas de inteligência artificial ou sistemas de decisão automatizados inseridos no comércio interestadual. Que estranho. Que conveniente. Temos um grande plano para lançar essa nova tecnologia sem precedentes. E caso algum de vocês, estados irritantes amantes da liberdade, tenha alguma ideia sensata sobre aprovar leis ou regulamentos para proteger seus cidadãos disso, vocês não podem. Se Larry, Peter e seus amigos tecnocratas quiserem observar e gravar cada movimento seu, eles farão isso. Você vai deixá-los fazer isso. E nossa, você vai gostar. Mas também é importante considerar o outro lado do argumento. Não é tão simples quanto dizer, eca, que nojo, vigilância. Tudo relacionado à vigilância é simplesmente repulsivo, certo? Precisamos entender por que essas ideias são tão sedutoras para Trump e para o povo americano. E por que elas têm grande chance de serem implementadas, gostemos ou não. O mundo é um lugar complexo e perigoso. Os Estados Unidos não são a única força nele. E a inteligência artificial é tão perigosa e disruptiva quanto as bombas nucleares já foram.
E nós realmente queremos que nosso país esteja na vanguarda dessas inovações para que um país verdadeiramente maligno não tome a dianteira e descubra sabe-se lá o quê. Um argumento semelhante pode ser feito em relação à vigilância. Se esses caras conseguirem o que querem, então sim, provavelmente haverá muito menos criminalidade. Dê 5 anos e eles já estarão sugerindo que devemos proibir humanos de dirigirem carros, porque robôs nunca mais se envolvem em acidentes e todos os acidentes de carro são causados por nós. Erro humano. 1984 será vendido para nós com promessas de segurança e conforto, porque é isso que ele vai entregar. O mundo é incrivelmente seguro quando você não tem liberdade nem risco, e tudo ao seu redor é uma existência simples, entediante e controlada. Conforto e segurança são a forma como praticamente tudo que você compra hoje em dia é vendido para você. O sonho americano foi pervertido pelo lucro e já não significa mais trabalho duro e a liberdade de trilhar seu próprio caminho. Agora, ele se resume a uma TV grande, feriados e fins de semana de folga. Meu ponto é, vale a pena? O que você trocaria pela sua liberdade? Segurança e conforto valem o preço? Porque não há limites para essa liberdade e o conforto que esses homens vão te vender. Mas quem sabe? Talvez Larry Ellison esteja certo. Afinal, vou deixar que ele mesmo diga. Ótimo, vivemos numa democracia. Se não gostamos da NSA, podemos tirar o governo. É uma ideia interessante, Larry. Mas, de qualquer forma, se você não gosta do que a NSA está fazendo, então vai realmente odiar o que a CIA está aprontando na Ucrânia. E vamos falar sobre isso em um instante, logo após um rápido intervalo. Quero aproveitar um momento para falar com você sobre a American Financing. Todos nós estamos sentindo isso, a inflação está corroendo tudo. Gasolina, supermercado, consertos em casa. Se você é proprietário de um imóvel, já pensou, devo ligar para a American Financing para refinanciar e quitar essa dívida de cartão de crédito? Fica em dúvida por causa da taxa de hipoteca baixa que você tem. Essa taxa baixa não te salva se você está se afogando em juros de cartão de crédito de 25% ou mais. Essa é a conta que ninguém quer encarar, mas está te custando milhares de dólares. Então, aqui está a verdade. Se você paga apenas o mínimo, essa dívida te acompanha por anos. Por isso, pessoas ligam para a American Financing, pois economizam, em média, $800 por mês ao usar o valor do imóvel para se livrar das dívidas do cartão de crédito. Você deve isso à sua família. Ver o que é possível. Sem taxas iniciais, sem pressão, não custa nada descobrir o que você pode economizar todo mês. E se você começar hoje, poderá adiar 2 pagamentos da hipoteca. Ligue para a American Financing hoje mesmo. 800-795-1210. O número é 800-795-1210. Ou visite o American/Owens. E agora quero falar sobre o Pure Talk. E se eu dissesse que você pode cortar sua conta de celular pela metade e apoiar uma empresa do Zioa, uma empresa que compartilha dos seus valores como apoiar nossos veteranos e criar empregos americanos? E se eu dissesse que você não precisa abrir mão da cobertura, porque estará na rede 5G mais confiável dos Estados Unidos? Estou falando da única operadora de telefonia móvel, a Pure, uma empresa sem fio de veteranos que investe no Zeuarenaya. Atendimento ao cliente. Se você é cliente da Verizon, AT&T ou T-Mobile, junte-se às centenas de milhares de pessoas que conseguiram cortar sua conta de celular pela metade. A família média economiza mais de $1.000 por ano quando muda para o Pure Talk. Faça a troca em apenas 10 minutos acessando puretalk.com/Owens. Com planos a partir de apenas $25 por mês, o que você está esperando? Acesse puretalk.com/Owens e faça a mudança para a Pure Talk. Wireless feito por americanos para americanos. Bem-vindos de volta, pessoal. Muita coisa está acontecendo do outro lado do oceano. A Ucrânia acabou de lançar um ataque massivo contra a Rússia no fim de semana, danificando e destruindo até 1/3 da frota de bombardeiros nucleares estratégicos da Rússia. A grande mídia tem elogiado desde então, dizendo o quanto o ataque foi brilhante, audacioso, inspirado e heróico. Claramente, eles receberam suas ordens, e está claro que ainda devemos apoiar essa guerra por procuração contra a segunda maior potência nuclear do mundo. Isso é completamente insano. Quero dizer, imagine se uma nação mirasse em nossas capacidades nucleares. O que você acha que os americanos fariam? E eu vou dizer isso. Lindsey Graham deveria ser investigado por traição. Ele deveria ser investigado por traição porque acabou de voltar de uma viagem à Ucrânia e conversou com Volodymyr Zelensky sobre seu novo projeto de sanções.
E não consigo deixar de me perguntar se Gotham sabia o que Zelensky estava planejando. Apenas especulação. Além disso, a maior parte da cobertura da grande mídia que estou vendo nem sequer menciona que esses aviões que foram danificados e destruídos faziam parte da capacidade nuclear da Rússia. Eles preferem retratá-los como os aviões que estão lançando bombas sobre cidades ucranianas dia sim, dia não. Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. E ainda assim, a distorção da cobertura demonstra claramente uma agenda, não para retratar isso como uma escalada perigosa na guerra, mas sim como um ataque heróico do azarão. A narrativa também é fortemente inclinada para enfatizar repetidas vezes que Zelensky nem sequer avisou os EUAs o que ele estava fazendo. Os EUA nem sabia. Confia em mim, mano, não tivemos nada a ver com isso. Não os EO, sem sequer visar a capacidade nuclear da Rússia. Por alguma razão, duvido que Putin esteja acreditando nessa farsa. Se a CIA não estiver monitorando cuidadosamente o que o governo corrupto da Ucrânia está fazendo neste conflito o tempo todo, eles não estão fazendo um bom trabalho em seu objetivo principal. E eu, particularmente, acho muito difícil acreditar que o Deep State não soubesse desse ataque com antecedência. Para deixar as coisas mais interessantes, você pode estar se perguntando por que os bombardeiros russos com capacidade nuclear estavam simplesmente parados na pista daquele jeito? Parece um pouco estranho. Bem, eles estavam na pista por causa de um tratado que a Rússia assinou com os EUA, o mais recente de uma série de tratados chamados START, que tratam justamente de inspecionar as capacidades nucleares uns dos outros para garantir que ninguém tenha ideias estranhas. Isso está direto da Wikipédia. Você pode ler mais sobre isso se quiser. Em 1º de junho de 2025, a Ucrânia afirmou ter destruído mais de uma dúzia de bombardeiros estratégicos nucleares, incluindo 2 Tu-160. Em aeródromos no interior da Rússia, com enxames de pequenos drones, os bombardeiros ainda estavam estacionados não em abrigos de proteção contra ataques nucleares, mas ao ar livre, de acordo com as obrigações do Tratado New START com os EMU-A. Que coincidência conveniente. Veja, é exatamente sobre isso que essa guerra por procuração se trata. Enfraquecer a Rússia, debilitá-la às custas de milhares de vidas ucranianas e manobrar até uma posição em que a Rússia finalmente possa ser derrubada e integrada ao bloco ocidental. Eu, por exemplo, tenho a impressão de que Putin e muitos russos prefeririam morrer. E a Rússia, preciso lembrar a todos nós, tem ogivas nucleares suficientes para acabar com a raça humana. Essa não é uma luta que deveríamos estar travando, e o povo americano claramente votou dessa forma. Trump recebeu um mandato claro do povo americano para parar de financiar essa guerra e buscar a desescalada e a paz. E com as negociações de paz programadas para serem retomadas agora, não posso deixar de imaginar que o cálculo mudou no terreno para todos os envolvidos. Mas, mais importante ainda, a grande mídia, como sempre, continua retratando essa guerra como sendo de agressão russa. Eles nunca querem falar sobre como a nossa CIA derrubou o governo ucraniano em 2014 na Revolução Maidan. Eles nunca querem falar sobre a perspectiva da Rússia, que é totalmente compreensível, de que eles não querem a OTAN e armas nucleares ocidentais e forças militares estacionadas bem na sua fronteira, uma seção particularmente vulnerável da sua fronteira, diga-se de passagem. Se fôssemos a Rússia, não toleraríamos isso nem por um segundo. E os americanos e a OTAN sempre souberam disso. O acordo original era que a OTAN não se expandiria nem 1 centímetro para o leste. E agora está sendo sugerido, até mesmo esperado pelos nossos neoconservadores, que a OTAN convide a Ucrânia para se juntar, colocando nossas capacidades militares e nucleares bem na porta da Rússia. Também é importante, em toda a guerra hoje em dia, nos lembrar disso. Que essa ajuda externa que estamos enviando para a Ucrânia não está indo para a Ucrânia, pelo menos não em última instância. O que realmente está acontecendo é que esse dinheiro está sendo enviado para a Ucrânia, onde primeiro uma grande parte é desviada e lavada para os bolsos de oligarcas corruptos de lá. E então, como são obrigados contratualmente a fazer, eles pegam esse dinheiro e gastam em armas fabricadas pelo Deep State ocidental. Esse dinheiro está indo para o complexo industrial militar, que engorda ao abastecer o mundo com guerras sem fim, e eles dependem dessas guerras para sua riqueza ilimitada continuar se expandindo infinitamente.
Essa tem sido a ordem mundial há 100 anos. Ela já tirou milhões, talvez até bilhões de vidas desde a Primeira Guerra Mundial. E agora, a sede de sangue do Império Ocidental nos trouxe mais uma vez à beira de um conflito nuclear. Isso não é uma vitória corajosa. É uma insanidade maníaca beirando um pacto suicida global, e isso precisa acabar. Tudo o que posso dizer é que rezo para que Trump consiga apertar as rédeas e controlar a Ucrânia a tempo de salvar algum tipo de paz, e que Putin demonstre algum grau de contenção, mesmo diante desse tipo de agressão. Algo me diz que as coisas vão piorar muito antes de melhorarem. Porque se você olhar para todas as outras notícias que temos reportado sobre a escalada ao redor do mundo e, especialmente aqui no país, sobre o estado de vigilância que agora beira uma distopia tecnocrática, não haveria nada mais conveniente para o Estado profundo do que uma guerra global. Se você quiser minar o segundo mandato de Trump, esvaziar o levante populista que o colocou no poder 2 vezes, instaurar um programa de vigilância digital que vai prender seus cidadãos de vez, redefinir a moeda global e garantir mais 100 anos de dominação mundial, bem, uma guerra mundial seria a resposta clara para todos esses problemas. Olha, alguém fez o 11 de setembro. E mesmo que a gente não consiga concordar exatamente sobre quem foi, acho que qualquer pessoa racional, neste ponto, pode admitir que certas pessoas em nossas agências de inteligência parecem ter sabido disso com antecedência. É uma pena que essa informação nunca tenha chegado aos lugares certos a tempo de evitar isso. Essas pessoas, as que lucram com guerras intermináveis ao redor do mundo, fizeram parte dessa tragédia. Esses são os extremos a que eles chegam para manter o poder e se enriquecer. E me preocupo que algo muito pior esteja reservado para nós a qualquer momento. E se algo acontecer, a primeira pergunta de todo americano deveria ser: isso é uma operação de bandeira falsa? Estamos sendo conduzidos por uma linha da qual não há retorno? E para onde esse caminho nos leva? Porque esses caminhos sempre levam à guerra, à concentração de riqueza nas mãos dos ricos, paga com o sangue dos pobres. A seguir, vamos celebrar o mês do orgulho, bebê. Mas antes, quero falar com você sobre a Tax Network USA. O dia do imposto pode já ter passado, mas para milhões de americanos, o verdadeiro problema está apenas começando. Se você perdeu o prazo de 15 de abril ou deve impostos, o IRS está fiscalizando mais. Cada dia que você espera só piora as coisas. Com mais de 5.000 ônus fiscais registrados, apreensão de propriedades, bloqueio de contas bancárias e penhora de salários, o IRS está intensificando a fiscalização. As cobranças estão aceleradas. A boa notícia? Ainda há tempo para a Tax Network USA ajudar. É autônomo ou dono de empresa? Mesmo que sua contabilidade esteja uma bagunça, eles resolvem para você. A Tax Network USA é especializada em organizar o caos financeiro e colocar você de volta nos trilhos rapidamente. Mesmo após o prazo final, ainda não é tarde para retomar o controle. Sua consulta é totalmente gratuita e agir agora pode impedir multas, cartas ameaçadoras e bloqueios surpresa antes que piorem. Ligue para um 800-958-1000 ou acesse tenusa.com/quem-disse. Você pode ter perdido o prazo de 15 de abril, mas ainda não ficou sem opções. Deixe a Tax Network USA ajudar você. Antes que o IRS tome a próxima atitude, ligue para um 800-958-1000 ou acesse tnusa.com/Candice. Certo, pessoal? Para a nossa última notícia do dia, em um tom mais leve, é o mês do orgulho, todo mundo. O mês em que todos nós nos reunimos nas ruas com roupas fetichistas e de drag para celebrar o sexo, especificamente o sexo gay. E eu acho que, muitas vezes, para ter um pouco de perspectiva sobre as coisas, é útil inverter os papéis e se perguntar se há algo estranho no que estão te dizendo. Então aqui está um vídeo para nos fazer rir um pouco. E trazer um pouco de perspectiva sobre o mês do orgulho. Eu sou hétero. Como heterossexual, este é o mês em que todos deveriam reconhecer e celebrar a minha sexualidade, o que sempre foi uma fantasia minha. É meio excitante. Do que tenho mais orgulho? Meus valores, minhas realizações, minha moral, como trato as pessoas. Não, eu tenho mais orgulho de onde coloco meu pênis. Mulheres, eu acho que vaginas são fantásticas. Sim, acho que as empresas deveriam criar logotipos heterossexuais especiais para este mês.
Quer dizer, o trabalho deles é fazer com que eu me sinta sexualmente validada. E se não o fizerem, levarei meu negócio para outro lugar. Ok, por mais incrível que este mês seja, algumas pessoas não gostam de comemorar. Elas dizem, sexualidade é algo que deve ser expresso em particular. Bem, demonstrações públicas de sexualidade realmente me excitam. E eu preciso usar outras pessoas para isso. Com ou sem o consentimento delas. Porque isso honra a minha coragem como pessoa. Sim, eu moro só algumas casas abaixo. Eu tenho um pênis entre as pernas. Isso está trancado. Sexualidade é a última coisa que deveria ser privada. Não é tão difícil comemorar o mês do orgulho hétero. Tudo o que você precisa fazer é se perguntar: como posso sexualizar tudo o que faço? É apropriado. Quero dizer, talvez ele esteja sendo um pouco exagerado, mas vindo de uma cidade muito liberal e de esquerda. Se você não sabe o quão selvagem as coisas ficam, ele não está tão longe da realidade. E olha, como eu digo, fui criado na esquerda. E pessoalmente, acredito que você deve simplesmente fazer o que te faz feliz. Desde que você não esteja machucando ou violando ninguém, está tudo certo para mim. Mas também acredito que o movimento do orgulho gay, que muitos veem apenas como aceitação das pessoas gays por quem elas são, foi sequestrado por algo completamente diferente. Existe uma agenda clara e inorgânica adicionada ao final. Do seu pequeno acrônimo aí. LGB virou LGBT, depois virou LGBT, então era LGBT. Deus sabe o que isso significa agora. Tem uma bandeira nova todo mês, novas palavras proibidas, um novo jargão que você precisa usar para mostrar que é inclusivo e faz parte do grupo. E na verdade é um culto. E agora é um culto que está empurrando ideias insanas para as crianças. Como se eles pudessem simplesmente cortar seus genitais e tomar bloqueadores de puberdade irreversíveis para resolver praticamente qualquer sentimento desconfortável que surja durante a puberdade. Bem, as coisas tomaram um rumo bem sombrio bem rápido. Mas, em uma nota mais leve, eu conheço um cara que na verdade começou o mês da heterossexualidade incrível lá em Idaho. Conheça Mark Fitzpatrick, fundador do Old State Saloon. Ele é dono desse barzinho aconchegante lá em Eagle, Idaho. E no ano passado ele começou a pensar assim como o JP. Por que temos esses desfiles e festivais gigantes por todo o país para pessoas celebrarem e fetichizarem o sexo gay em espaços públicos e não existe nenhum sequer celebrando os valores tradicionais da família? Então ele criou um. E olha, os gays ficaram furiosos. A coisa viralizou em toda a grande mídia, que o chamou de malvado, odioso, racista e praticamente todo outro nome que você possa imaginar. E este ano ele vai fazer de novo. Na verdade, vou tentar voar para lá ainda este mês para participar e falar no comício deles no centro de Boise, no dia 21 de junho. Porque embora toda a ideia possa facilmente parecer uma piada, já cruzamos uma linha vermelha há muito tempo e já passou da hora de tomarmos uma posição. Em vários estados do Iowa, professores e conselheiros agora podem legalmente facilitar que crianças recebam cuidados de afirmação de gênero pelas costas dos pais, sem contar para eles. O cuidado de afirmação de gênero, que não é afirmação de gênero e não é cuidado, é algo maligno. São mentiras. É uma contaminação social muito parecida com a anorexia. E quando você olha para os dados de encaminhamentos para clínicas de cuidados de gênero, é possível ver claramente o padrão. Ou você pode olhar para dados sobre o número de pessoas que se identificam como transgênero, como este gráfico da CDC, mostrando a mesma tendência, contaminação social. Em outras palavras, uma doença que na verdade é um fenômeno ou ideia social que se manifesta como algum tipo de resultado de saúde, como a anorexia se espalhando por Hollywood e celebridades nos anos 2000. E de repente, toda adolescente está passando fome para tentar ficar parecida com Ashley Olsen. Anorexia foi uma ideia. Transgenerismo é uma ideia. Mas elas se espalham como uma doença contagiosa e as consequências são muito reais. E essa contaminação está sendo perpetrada sobre as massas através de uma complexa campanha midiática com vasto financiamento e táticas subversivas. De repente, o Morning Fox tem 3 crianças transgênero. Isso não é real. Isso é abuso infantil. Eu fui professora, meus pais davam aulas para professores como profissão. A razão principal pela qual protegemos nossas crianças de coisas como drogas, pornografia e violência é porque sabemos que a mente das crianças é extremamente influenciável. Tudo o que você ensina a elas como verdade se torna a verdade delas.
E essa é a verdade que o culto liberal de extrema esquerda está ensinando às nossas crianças nas escolas públicas e universidades hoje. Se você não concorda com isso, você é considerado transfóbico, homofóbico ou algum outro tipo de fóbico. Não, apenas fique bem longe das nossas crianças. Se você é gay, tudo bem. As pessoas gays venceram sua batalha. Elas conquistaram o direito de se casar. Ninguém mais se importa se você é gay, apenas seja você mesmo. Mas no momento em que as pessoas gays conquistaram a vitória, extremistas do grupo deles começaram a exigir mais. E mais, e isso está minando a igualdade que as pessoas gays conquistaram em primeiro lugar. Ame quem você quiser amar, mas se você quiser cortar o seu pênis e fingir ser do sexo oposto, não espere que eu finja junto com você. Desde que você tenha idade suficiente para tomar uma decisão tão drástica e, na minha opinião, precipitada, tanto faz. Eu não vou te impedir. Estou ocupado. Mas, cara, vamos ser sinceros. Vamos, digamos, seguir a ciência. Você tem cromossomos XX ou XY. Isso determina a sua realidade hormonal e determina seu gênero. Determina tudo sobre seu cérebro, seu corpo, sua personalidade. Tomar hormônios na infância é extremamente perigoso, mesmo que sejam os corretos para o seu gênero. Por isso, não incentivamos meninos a se encherem de hormônios e tentarem ficar parecidos com o Chris Bumstead no meio da puberdade. E agora, de alguma forma, a esquerda está dizendo que não tem problema nenhum prescrever coquetéis hormonais potentes para ajudar a transformar você no gênero oposto? Mas você é racista se sequer sugere que talvez o aumento da disforia de gênero entre os jovens possa ter algo a ver com todos os produtos químicos desreguladores hormonais presentes em nossos alimentos, água e cosméticos. Não ouse dizer algo que possa colocar em risco nossos lucros corporativos, seu intolerante. Então você é racista se sugere que desequilíbrios hormonais podem estar causando o problema? Mas a solução para o problema é tomar hormônios. Ou você pode simplesmente cortar seu pai. Fora. Enfim, vou voar para Idaho no final deste mês para comemorar com os amigos. E eu convidaria todos vocês, inclusive todos vocês gays e lésbicas também, para virem festejar, porque no fim das contas todos nós temos uma mãe e um pai, mesmo que ele ainda esteja na loja comprando leite. Porque pelo menos por enquanto todos os bebês vêm de úteros. E enquanto ainda somos humanos, antes que Peter Thiel nos coloque em pequenos tanques de gosma conectados à Matrix, isso já é motivo para comemorar. Esse foi o nosso programa de hoje. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueça de curtir o vídeo antes de sair. Deixe um comentário sobre algo que você gostou. Não deixe de se inscrever no canal da Candice. E eu realmente agradeço se você seguir o link na descrição para ir até o meu canal Ian Carroll Show e se inscrever por lá também. Por agora, cuide bem de si mesmo. Beba um pouco de água. Diga a alguém que você o ama esta noite. E a gente se vê amanhã.